Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então nós voltamos aqui para a terceira aula da disciplina Princípios de Fé. E hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão. Então, antes de começarmos a nossa aula, eu queria orar por você, amém? Feche seus olhos aí mesmo onde você está. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, nos ajuda, Pai, nos dá graça para transmitir essas verdades espirituais. Dá graça para os meus irmãos, para que eles recebam. Traz revelação para que eles apliquem fé diariamente nas suas vidas. Oro por cada um deles e repreendo todo inimigo de Cristo que queira tirar a atenção dos seus filhos e impedi-los de receber o que o Senhor tem para derramar na vida deles. Assim, Deus, eu te oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, assim, você nunca vai alcançar o palácio falando como um camponês. Você nunca vai ser reconhecido como filho de Deus falando como filho dos homens. Então, uma coisa que é importante para aquele que crê, para aquele que manifesta fé, é ter um discurso adequado. Então, mude seu discurso. O primeiro passo para mudar a sua vida é mudar o discurso. Tenha um discurso que a palavra que saia da sua boca sempre seja uma palavra de fé. Tem Provérbios 18, 21, diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, aquilo que você declara vai determinar se você vai ter vida ou morte. Tudo depende daquilo que você diz. As nossas palavras humanas não têm valor algum, mas a palavra de Deus em nossa boca tem muito valor. Então, diante das circunstâncias difíceis, o que você tem declarado? Palavra de Deus? Ou tem declarado aquilo que sai da sua mente? Você tem murmurado ou tem glorificado o nome do Senhor? Porque aquilo que sai da sua mente, aquilo que você imagina ou pensa, aquilo que você enxerga através das circunstâncias, não determinam quem você é. Mas você pode mudar as circunstâncias, liberando uma palavra de fé. Falamos disso na aula passada. Fazendo a sua confissão de fé, confessando a sua fé. Então, a palavra do homem tem mesmo pouco valor. Mas se da sua boca for liberada a palavra de Deus, crê, irmão, você pode mover montanhas. Você pode fazer isso porque você é filho. E sendo filho, você tem toda a autoridade. Sendo filho, a sua identidade é estabelecida. Então, você se enxerga como filho de Deus? Ande, fale, declare, se mova da posição que você tem de filho de Deus. Ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que tudo que você veja ao seu redor fale completamente diferente, mas creia no que a palavra de Deus diz. E ao crer, confesse. A confissão por si só, ela não tem poder algum. Mas quando você confessa a palavra de Deus, o próprio Jesus diz que a sua fé pode mover montanhas. A sua palavra de fé pode gerar vida em tanta gente, em tantas pessoas. E toda vez que você se coloca como ferramenta de Deus para gerar fé na vida das pessoas, creia, essa fé também é crescente no seu coração. Amém? E o mundo espiritual vai respeitar você se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. O que eu estou querendo dizer com isso? A palavra de Deus diz que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Mas você tem se declarado um derrotado. Misericórdia, você está negando o que Deus diz a respeito de você. A palavra de Deus diz que você é filho, além de filho, é um filho muito amado. O que você tem declarado? Tem declarado se eu sou filho amado do Senhor? Ou tem levantado dúvida a respeito disso? Porque o mundo espiritual vai lhe respeitar se você respeitar o que Deus diz a seu respeito. O diabo vai respeitar você quando você concordar com o que Deus diz ao seu respeito. Então, confesse quem você é nele, amado. Sabia que é uma coisa que eu acho poderosa? É alguém que declara, eu acho que você deveria declarar isso diariamente. Assim, eu sou muito amado por Deus. Olha assim diante do espelho e dizer assim:
você é muito amado por Deus. Porque é o que você é o que Deus diz. Então, o inimigo treme quando ele encontra um crente, um homem, uma mulher de Deus, que declaram com fé aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Eu fico triste quando eu vejo irmãos preciosos, piedosos, homens e mulheres de Deus, diante de uma circunstância difícil, negarem a palavra de Deus. Declararem que não vão conseguir, que não vai dar certo, que é impossível. Amado, a nossa obra é crer. Se você crê, você confessa conforme Deus diz. Então, você declara aquilo que Deus diz ou você declara aquilo que você sente. Porque nós não nos movemos mais na esfera do sentimento, no campo dos sentimentos, das circunstâncias. Nosso sentimento muda, irmão. Tem dia que o nosso sentimento não está muito bom, mas tem dia que ele está muito bom. Então, os nossos sentimentos, eles são voláteis. Agora não, a palavra de Deus é imutável. Então, declare o que a palavra de Deus diz. Independente do que você sente, independente do que você está vivendo naquele momento, declare as verdades da palavra de Deus. E aí sim, você verá as circunstâncias ao seu redor mudarem. Deixa eu dizer uma coisa para você a respeito de fé. Fé nunca vai mudar as circunstâncias exteriores, ou seja, nunca vai mudar nada do lado de fora, sem antes mudar do lado de dentro. Eu primeiro preciso experimentar uma mudança interior, para depois experimentar uma mudança exterior. É dessa forma que a fé atua, em duas dimensões. Primeiro, no interior, depois no exterior. Nunca vai ser o contrário. Então, enquanto você estiver com dúvida no seu coração, enquanto você estiver cheio de ansiedade, você não vai ver nada se movendo, nada mudando do lado de fora. Mas uma vez que você crê e permite que a fé declarada, confiado na palavra de Deus, confessando a palavra de Deus, mude o seu interior. Quando você é inundado da certeza, quando você é inundado da paz, que paz para nós ela não é uma pessoa, paz é a pessoa de Jesus. Então, quando a fé muda do lado de dentro, pode ter certeza, as coisas do lado de fora elas vão mudar também. Nessa ordem, nunca ao contrário. Então, o que você fala a seu respeito? Fale o que Deus diz ao seu respeito. Se coloque na posição que Deus levantou você. Você foi levantado como filho. Amém, glória a Deus, você é filho. O livro de João diz que recebemos pela fé o direito de sermos feitos filhos. Então, uma coisa é orar, por exemplo, eu posso orar, Deus amado, Rei da glória, Senhor do universo, Criador de todas as coisas. Claro que eu posso, Ele é tudo isso. Mas amado, você é filho, creia. Então você pode orar assim, ó, Paizinho querido, Paizinho amado, estou aqui na tua presença buscando a direção. Entende? Ore da posição do filho. Confesse a palavra de Deus a respeito de você. Mude as circunstâncias através de uma palavra criativa de fé. Amém? Então nós cremos e falamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para salvação. Nunca possessão antes da salvação, antes da confissão, perdão. Então você nunca recebe e depois confessa. Você confessa para receber, para tomar posse. Então confessar nos leva a se apropriar das coisas que Deus tem para nós. Confessar nos faz tomar posse daquilo que foi sonhado no céu para as nossas vidas. Repito, eu não conheço ninguém de fé que não declara, que não confessa. Então isso é fé, Deus é um Deus de fé. Nós recebemos de Deus apenas porque cremos, não porque merecemos. Nós não merecíamos sequer ser salvos. Se não fosse a graça abundante, maravilhosa do Senhor, nem salvos seríamos. Mas porque cremos, nós fomos salvos. A coisa mais poderosa que eu e você poderíamos receber da parte de Deus
é a nossa salvação. De que forma nós recebemos ela? Crendo e confessando. Aquele que com o coração crê e com a boca confessa Jesus como Salvador, será salvo. Entenda, não existe nada mais importante do que a nossa salvação. Foi a coisa mais importante que nós recebemos de Deus. Se ela nós recebemos crendo e confessando, imagine então que todas as outras coisas serão da mesma forma. Creia e confesse. Deus está com a mão estendida para lhe abençoar. Amém? Então, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então, tudo que você pede em oração, você deve crer que já recebeu. Amém? Por exemplo, o irmão está com dificuldade no casamento, ou a irmã tem um filho nas drogas. Então, quando você ora, você já ora crendo no seu casamento restaurado, debaixo da graça do Senhor. Quando você ora crendo, né? A mãe ora que o filho já foi restaurado por Deus, e hoje é um pregador da palavra, um homem que é ferramenta de Deus para o resgate de outros. Com os olhos, com a palavra criativa de fé, você traz à existência o que ainda não existe. Parece ser fácil, irmão. Eu sei que não é. Parece, mas não é. Mas tudo que você precisa para fazer isso, você já tem. Você é um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, faça uso disso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso paráclito. Então, tudo que você precisa, você já tem, habitando dentro de si, a força mais poderosa do universo. Creia e confesse. Ore, crendo que já recebeu. Isso agrada o coração do Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus não diz, sinta que recebeu. Eu fico impressionado com irmãos que ainda agem na esfera dos sentimentos. Às vezes o irmão vai para o culto e diz assim, eu não recebi muito de Deus, porque assim, eu não senti nada. Hã? Senti. Meu irmão, desse lugar a gente já veio. Não se trata de eu sentir. Não se trata de você sentir, se trata de crer. Você crê. É isso que importa, é isso que agrada o coração de Deus. Ah, eu não senti de Deus. Eu escuto muito isso, né? Parece assim um crentez. Eu não senti de Deus. Não, irmão. O Espírito Santo é claro em suas direções. Você precisa crer. O Espírito Santo diz, você vai. O Espírito Santo diz, você não vai não vai. O Espírito Santo diz, você vai receber, creia, vai chegar. Ele está aí falando em todo o tempo. Então nós não somos mais movidos por sentimentos, circunstâncias. Somos movidos pelo que Deus diz. Então saia. Se você ainda anda, se você ainda se move na esfera do sentimento, não vá, pare. Porque nós andamos pela direção do Espírito Santo de Deus. Você crê, irmão? Então quando o Senhor nos olha, Ele procura pela nossa fé. Em Marcos 2,5, alguns amigos trouxeram um paralítico para ser curado. Antes mesmo de ver o paralítico, a Bíblia diz que o Senhor viu a fé deles. A fé sempre atrai a atenção do Senhor. Quer atrair a atenção de Jesus? Quer atrair a atenção de Deus? Creia. Manifeste fé. Os maiores elogios que Jesus fez. Aliás, né, você só vê Jesus elogiando alguém nos evangelhos quando ele vai falar da fé. Mulher, grande é a tua fé. O centurião, né? O centurião chega para ele e diz, Senhor, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas disse apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se alegra e diz, nem Israel eu vi fé desse tamanho. Então o que alegra o coração de Deus é fé, irmão. Não é o seu esforço, não é aquilo que você faz, mas a forma como você crê. Creia e confesse. Você não pode fazer nada para que Deus lhe ame mais. Ele já lhe ama de forma condicional. E não há nenhum erro que você cometa que faça com que Deus lhe ame menos. Mas Ele se alegra com um coração cheio de fé. E eu declaro em nome de Jesus que você é desse.
irmãzinha, que você é dessas, que declaram fé dentro de casa, fé entre a família, declara fé onde quer que coloque os pés, e através dessa palavra criativa de fé, vê as circunstâncias serem transformadas, mudadas ao seu redor. Isso é um testemunho poderoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então no reino de Deus tudo se baseia em promessas e não em emoções. Você sabia que a Bíblia tem algo em torno de 4.000 promessas, mais de 4.000 promessas? Lá tem promessa para você. Lá tem palavra para você. Amém? Quer saber quais são as promessas de Deus para a sua vida? Vou dar a dica. Vá ler a Bíblia. Amém? Lá tem palavra para você. Pode ter certeza. Então, não se trata de emoções, se trata de promessa. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir o que promete. Deus é fiel, irmãos. Então, não é porque não chegou no seu tempo, não é que não foi da forma que você esperava, que Deus não é fiel. Deus cumpre tudo o que Ele diz. Deus cumpre tudo o que está lá escrito. Se você recebeu uma palavra de Deus, creia, vai chegar, em nome de Jesus. Mas o tempo é o dele, a forma é a forma dele. Ele é quem determina as circunstâncias pelas quais você vai receber aquilo que foi prometido, não você. É Ele que é Deus. A nossa obra é crer, nosso papel é confiar e confessar antes mesmo de receber. Creia, isso alegra o coração de Jesus, isso alegra o coração do Senhor. Eu repito, e você é um desses que alegra o coração do Pai através da fé. Amém? Então assim, mas o que é confissão? Confissão é um testemunho da fé em nossa boca. A confissão é simplesmente concordar com o que Deus diz em sua palavra, usando as expressões de Deus, declarando o que Deus declara, reconhecendo a palavra de Deus sobre a sua vida. Isso é fé, isso é confessar. Então, eu não confesso algo que vem da minha cabeça, eu não confesso algo que vem da minha mente. Eu confesso a palavra de Deus. Eu tenho irmãos, nós temos irmãos maravilhosos que têm gerado fé em tantas pessoas através dessa palavra criativa de fé. Conheço uma irmã preciosa que anda conosco, que é líder de célula do nosso meio, que tem orado 5 anos pelo seu casamento, já vai rompendo aí os 5 anos, mas toda vez que você olha para ela, você vê uma convicção de que o marido vai voltar, de que o casamento vai ser restaurado. Meu Deus, como eu me alegro no posicionamento daquela irmã, e eu tenho certeza de que a bênção vai chegar, o casamento vai ser restaurado, e que um dia, muito mais rápido do que ela imagina, ela entrará com seu marido ali no nosso local de adoração, lá no prédio, de mãos dadas, glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu creio, irmão. Temos irmãos que têm orado pelas suas esposas, 1 ano, 2 anos, o irmão lá convertido, firme no Senhor, mas a esposa ainda não entregou a vida para Jesus. E esses irmãos têm permanecido firmes em oração e têm declarado isso, que vai liderar uma célula junto com a esposa. Eu creio que esse dia vai chegar muito mais rápido do que ele imagina. Eu creio, porque a nossa obra ela é crer. Creia, irmão, confesse, irmão, ainda que tudo diga que não, confesse o que Deus diz a seu respeito, confesse a palavra de Deus, as promessas que você tem de Deus. Isso vai ser poderoso para gerar fé em muita gente. Aleluia, eu faço é crer. Então, a confissão é o único meio de a fé se expressar como nosso testemunho. A palavra da fé deve estar no nosso coração e em nossa boca. Está lá em Romanos 10:8. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falar a palavra de Deus. É ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas não se engane, incredulidade também vem pelo ouvir. Fé por si só não adianta. Tem gente que tem fé no lugar errado. Tem gente que tem fé em si, em amuletos, em objetos, sei lá. A fé, ela é poderosa quando ela é dirigida à pessoa de Jesus. A fé, ela é poderosa quando ela é dirigida para o lugar certo. Não é só ter fé, mas sobretudo ter fé em Deus. Aleluia? Então, Apocalipse 12:11, nos diz que aqueles que venceram o diabo fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, isto é, pelas escrituras que citavam ao dar o seu testemunho.
Então, em 2 Coríntios 4,13, Paulo diz: eu criei, por isso falei. Repito, você viu alguém de fé calado? Você nunca viu. Quem crê, declara. Quem crê, fala. Quem crê, abre a boca. Isso é a postura de todo aquele que crê. Eu criei, por isso falei. A maneira bíblica de liberar a fé é crendo e falando. A nossa fé precisa vir acompanhada da nossa confissão. Eu creio, eu falo. Eu creio, eu declaro. Amém? Então, essa foi a forma como Deus liberou a fé de Abraão. Você vai lá em Gênesis 15, Deus mandou que ele olhasse para as estrelas. Ele creu em Deus, então seu nome foi mudado. Gênesis 17:5 diz assim: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então, veja que o verbo está no passado. Eu te constituí. Mas Abraão nem filho tinha. Mas essa palavra já era declarada da parte de Deus sobre a vida dele. Abraão não tinha nenhum filho, mas Deus olha para Abraão e vê uma multidão de filhos. Então, cada vez que Sara o chamava de pai de nações, sua fé era firmada na promessa. Toda vez que Abraão declarava o próprio nome, Abraão, pai de nações, e as pessoas imaginavam: gente, como esse cara é pai de nações se ele nem filho tem? Mas Abraão já estava declarando uma palavra que ele tinha recebido de Deus. Declare o que Deus diz a seu respeito, independente do que as pessoas pensem. Declare isso. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, que você verá as circunstâncias mudando ao seu redor. Isso tudo para a glória de Deus. Então, e qual a importância da confissão? Lá em Provérbios 6:2 diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás presos com a palavra da tua boca. Nada é mais importante que a nossa confissão. A vida cristã é chamada de confissão. No grego é reconhecimento ou admissão. Em Hebreus 3:1, a palavra grega da qual se traduz a palavra confissão quer dizer falar o mesmo. Isto é, dizer o que Deus diz e concordar com o que Deus diz em seu testemunho. Então não é falar, né, por si só, mas falar, concordar com o que Deus diz. Amém? Então confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra acerca de nossos pecados, nossas enfermidades, nossos fracassos, nossa saúde, nossa salvação, nossas vitórias, ou acerca de qualquer outra coisa da nossa vida. Em outras palavras, a confissão é testificar ou admitir o que Deus diz. Por exemplo, o que Deus diz a respeito dos seus pecados? Que em Cristo Jesus você é justificado. O que Deus diz a respeito das suas enfermidades? Que em Cristo há cura. O Senhor Jesus lançou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então é isso que Deus fala. O que Deus fala a respeito da nossa salvação? Que Jesus é o caminho para a vida eterna. Entende? Então, o que Deus libera de palavras sobre você é essa palavra que você tem que confessar. Então, testificar ou mesmo admitir o que Deus diz. Então, falando de confissão e apropriação, você confessa e toma posse. Entendeu? Não é só confessar simplesmente. Eu confesso e tomo posse. Eu confesso e me agarro com aquela palavra. Durante muito tempo eu andei em cima de uma única palavra de Deus, que era o Salmo 90:12. Ensina-me a contar os teus dias, para que meu coração alcance sabedoria, alcance confiança. Andei anos, não que eu não lesse outros textos, né? Nesse período eu li a Bíblia inteira mais de uma vez, mas aquela palavra eu me agarrei com ela. Contar os dias. Eu contava os meus dias. Desde o dia que eu comecei, entrei em recuperação, quando eu firmei ali os pés na rocha que é Jesus Cristo, onde ali passou a ser de fato o meu fundamento, né? Ali onde eu comecei a edificar a minha casa, eu tenho contado os meus dias. Isso tem sido tão abençoador na minha vida. Mas, na medida que eu fui avançando, eu fui começando a andar em outras palavras, como aquela que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, veja só, tem uma palavra de Deus para você.
Busque essa palavra. O Espírito Santo vai te mostrar, ande em cima dessa palavra. Essa palavra que vai te sustentar, amado, muitas vezes num dia difícil. Tenha uma palavra de Deus para andar com ela, para que ela possa te nortear nos dias difíceis. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Creia na palavra, confesse a palavra, né? Tem promessa lá para você, e eu declaro em nome de Jesus, vai se cumprir tudo que foi sonhado no céu para a sua vida. Você vai receber, você vai tomar posse. Apenas creia. Não tente se relacionar com Deus com base em merecimentos, em meritocracia. Creia. Que alegra o coração do Senhor é fé. Amém, aleluia. Então, se você confessa que você possui a bênção, mas bênção será acrescentada. Então, lá em Marcos 4:25 diz: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se cremos que já temos, mais nos será acrescentado. Mas se não cremos, até o que julgamos ter nos será tirado. É forte isso, né? Então, se você crê que tem, ainda que ainda não recebeu, você ainda vai ser acrescentado em mais. Mas se você não crê, amado, até o que você tem pode ser tirado. Então, se você confessa que possui a bênção, mais bênção será acrescentada. Mas se você confessa que não possui, até que você já possui, será tirado. A gente tem muito mais motivo para se alegrar, para glorificar o nome de Deus, do que para murmurar. Não é verdade? Às vezes eu vejo alguns murmurarem por conta da condição financeira e reclamam até porque só tem um sapato para calçar. Amado, tem gente que nem os pés para colocar o sapato tem. Entenda, para agradecer você tem muito mais motivos do que para murmurar. A palavra de Deus diz que da mesma boca não pode proceder bênção ou maldição. Então, se é de você declarar algo, declare fé. Declare que já recebeu. Declare que já tomou posse. Declare que crê naquilo que Deus tem reservado para você. E acredite que lhe será acrescentado muito mais do que você precisa ter. Lhe será acrescentado muito mais do que você acha que vai receber. Porque Deus se alegra, o teu Pai se alegra quando você declara fé. Amém? Então, no reino de Deus tudo é recebido por fé. Pela fé no que nós declaramos que temos antes de ter. Dizemos que somos antes de ver. Entende? Não é ver para crer, mas crer para ver. A promessa de Deus é que já temos todas as bênçãos que necessitamos. Não importa a sua necessidade. Você já tem, você já recebeu, você já tomou posse de uma bênção para supri-la. Não é loucura isso, a loucura do Evangelho. Eu já recebi, não estou vendo, já recebeu. Creia, creia, apenas creia. Se creres, verás a glória de Deus, amados. Verás a glória de Deus. Então, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda. Entenda, veja só, que tem nos abençoado com toda, não é com alguma, ou com quase todas, mas é com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, tudo, amados. Você é filho do papai, você é filho, filha do rei, herdeiro da graça. É óbvio, tem coisas que você ainda não recebeu, não tomou posse materialmente falando, porque lhe falta maturidade. Você que é pai, que é mãe, você não vai entregar R$1.000 na mão de uma criança de 5, 4 anos. Vai fazer isso? Vai nada. Por quê? Porque não tem maturidade ainda para receber e cuidar. E utilizar da melhor forma possível. Deus também é pai. Na verdade é o supremo pai. E Ele jamais vai nos entregar algo que ainda não estamos preparados para receber. Ele vai nos preparar, mano, para receber. Ele quer dar, Ele quer te abençoar. Desde que esteja alinhado com a vontade dele, Ele quer te dar. A mão de Deus está estendida sobre nós, não é para castigar. Eu cresci crendo num Deus castigador e tenho experimentado hoje um Deus abençoador. Eu pensava que Deus estava disposto a me castigar toda vez que eu cometesse um erro. Então eu tinha uma imagem incorreta de Deus. Hoje eu entendo que o que Deus tem para derramar muito na minha vida é graça.
Graça, muita graça. Ainda que ele me corrija se necessário for, porque o Pai corrige aquele a quem o ama. Quem diz isso é a própria palavra de Deus, e Deus não vai negar a sua palavra. Mas o que ele quer mesmo é lhe abençoar. Você crê? Você crê que o que tem reservado para você é muito maior do que você pensa, ou imagina, ou sonha? Deus diz que meus planos são melhores que os vossos planos, meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus em oração, eu não sei o que você tem pedido, mas se estiver alinhado com o propósito, com a vontade dele, creia que você vai tomar posse. Tiago diz que a gente não recebe porque pede errado, pede para os nossos próprios deleites. Mas se o seu pedido está alinhado com aquilo que é a vontade de Deus, com aquilo das verdades da palavra de Deus, eu tenho certeza, vai chegar. Você vai tomar posse. E com isso o nome de Deus ainda vai ser mais glorificado através da sua vida. Amém? Então, alguns pensam que se crerem por alguma coisa por tempo o suficiente, por fim aquilo se tornará realidade. Pensam que ainda não é real, mas se crerem, ela se tornará real. Isso não é fé. Fé é ter uma perspectiva correta de Deus, do ponto de vista de Deus, de que você já é abençoado com toda sorte. As bênçãos já são uma realidade de Deus na sua vida. Então, é como se as pessoas imaginassem que, embora que esteja tão distante, um dia vai chegar. Não, olha da perspectiva de Deus. Aquele que ora crendo que já recebeu, será abençoado. Entendeu? Eu creio, crendo que já tomei foi posse, que eu já tenho, porque a palavra diz isso. Que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que é riqueza de Deus pertence a você. Você sabia que tudo que diz respeito a Jesus, hoje diz respeito a você também? O que é de Jesus é seu? E que na medida que você for crescendo em maturidade, em revelação do propósito, você vai tomando posse. Muitos desistem porque as coisas não acontecem da forma que eles imaginam e planejam, porque querem ter o controle das coisas, acham que ainda está no controle deles. Um dia eu tive o controle da minha vida. Meu Deus, foi tão difícil, passei situações tão difíceis e fiz pessoas sofrerem por causa disso. Hoje não, o controle da minha vida está nas mãos de Deus. Ele determina o tempo, a forma de como eu vou receber. Eu apenas creio que eu já tenho, que já é meu, e no tempo certo eu vou só receber. Creia, amado. Creia. E você verá que muito do que você sonhava ou imaginava é tão pequeno diante do que Deus quer me entregar. Você crê? Eu creio que há algo poderoso da parte de Deus para você receber. Já é seu. O tempo certo de tomar posse e receber vai chegar muito mais rápido do que você imagina. Amém? Então, para avançar em fé, você precisa agir como se, ou seja, como se você precisa de cura, haja como se já fosse curado. Entendeu? Declare isso. Se você precisa de provisão financeira, de prosperidade, haja como se já fosse próspero. Eu não estou dizendo para você comprar as coisas sem ter condições de pagar. Fazer uma despesa sem antes ter uma direção de Deus. Não estou dizendo isso. Isso não é fé. Mas comece a tomar uma atitude de pessoa próxima. Por exemplo, temos irmãos que são lá da diaconia. Eu digo, são beneficiários da diaconia. Irmãos que estão passando por uma situação difícil. E glória a Deus, porque temos a diaconia para prestar essa assistência social, provisoriamente, ali até o irmão arrumar um emprego, ou começar a ter uma renda, quem sabe até com o próprio negócio. Mas temos irmãos que, mesmo diante dessa situação, eles ofertam lá na diaconia. Então, humanamente falando, eles não têm condições de ofertar. Alguns tiram da própria cesta e colocam lá na diaconia. Amados, isso é agir como um próspero. Creio nisso.
Eu creio que muito em breve esse irmão, ele vai sair dessa condição de ser beneficiário da cesta e passar a ser um ofertante. Um irmão que antes recebia uma cesta básica por mês vai estar ofertando 5 por mês na vida de outros irmãos. Porque ele creu na semeadura, fé. Estou passando por dificuldade, mas eu decido ofertar. Isso glorifica o nome do Senhor. Isso é bênção para a sua vida, é bênção para as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que você é um desses que manifesta a fé de forma prática, não só da boca para fora. Falar que crer é fácil. Agir como quem crê é que é difícil. Confessar quando estou numa situação difícil, aquilo que Deus fala a meu respeito. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos crescer continuamente. Eu e você, em fé. Amém? Aleluia? Então nós vamos falar agora sobre a confissão nas provações. Êxodo 23, 25 diz: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Êxodo 15, 26 diz: pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Salmo 103, 3 diz: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Mateus 8, 17 diz: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. A confissão, o testemunho da fé em nossa boca é simplesmente concordar com Deus. É dizer o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 12, 11 diz que aqueles que venceram o diabo o fizeram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Confessar a palavra é testemunhar, é testificar o que cremos. Está lá em Romanos 4, 21. Então confessar ativa a fé. Mas não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Devemos ter pensamentos corretos, pois quem pensa corretamente, crê corretamente, age corretamente. E o que confessar? Então simplesmente confesse a palavra de Deus em todas as ocasiões, em face de todas as circunstâncias. Confissão é afirmar as verdades bíblicas. Confissão é repetir com os nossos lábios, a partir do nosso coração, as coisas que Deus diz na sua palavra. O segredo da confissão e da fé é entender o que Jesus Cristo realmente nos fez e o que somos nele como resultado da sua obra consumada. Esse conhecimento, junto com a confissão desses fatos, libera fé em nosso espírito. Muitas vezes Deus vem com um entendimento forte na palavra a respeito de uma verdade, mas muitas vezes, com o tempo, nos esquecemos daquela verdade. Por que isso acontece? Porque deixamos de confessá-la. Deus deu uma palavra e eu tenho confessado ela diariamente em oração, confessado ela junto com os meus irmãos. Deus me deu essa palavra, eu vou receber. Mas aí, porque não chegou no tempo certo, eu paro de confessá-la. E aí o tempo passa e eu simplesmente me esqueço daquilo que Deus me trouxe como revelação, como um entendimento assim muito forte através da leitura de uma mensagem. Eu simplesmente esqueço. Motivo: eu deixei de confessar. Amado, se a gente fechar a boca, com o tempo nós vamos perder esse entendimento do Deus vivo e tudo vai se tornar apenas um conhecimento mental. O apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Leia a palavra de Deus. Não estou dizendo que não seja bênção, mas nós precisamos de revelação. É a palavra aplicada na nossa vida. Tem tanta gente aí que sabe a Bíblia inteira, mas não anda em cima de um versículo. Não precisamos apenas de um conhecimento mental. Precisamos da revelação do Espírito Santo, da luz do Espírito Santo sobre esse conhecimento, para que isso produza ainda mais fé no nosso coração. Uma boa forma de preservar isso é declarando, é confessando a palavra de Deus, aquilo que Deus diz a meu respeito, aquilo, sabe, que Deus me trouxe como confirmação dessa verdade da palavra. É disso que eu preciso. É isso que muitas vezes vai me sustentar. A confissão não apenas preserva a revelação recebida, mas também nos abre o Espírito para novas revelações.
Então, se eu recebi uma revelação da parte de Deus, eu tenho confessado ela continuamente, firme, crendo, isso possibilita que eu receba ainda mais revelação da palavra, da parte de Deus. Então, por exemplo, o que Deus diz que eu sou, o que Deus diz que você é? Ele diz que você é nova criatura, está onde? Está lá em 1 Coríntios 5,17. Diz que você é templo do Deus vivo, né? Está lá em 1 Coríntios 6,16. Ele diz que você é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que você faz, você é bem sucedido. Está lá no Salmo 1. Então, diz que você é forte e ativo. Por quê? Porque conhece a Deus. Diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso está lá em Romanos 8,37. Diz que você é um ganhador de almas, que você é sábio. Está lá em Provérbios 11,30. Diz que você é feito à imagem dele, portanto você é lindo, irmão. Né? Você é belo, porque você foi feito à imagem do Senhor. Está lá em Efésios 2,10. Então, o que diz que você tem? Alguns exemplos. Você tem um amor dele, está em Romanos 5,5. O amor dele está derramado sobre você. Então, Deus diz que você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Está onde? Está lá em Lucas 10,19. Deus diz que você pode todas as coisas nele. Texto conhecidíssimo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Interessante que esse texto está lá em Filipenses 4,13. Esse texto é citado sempre quando você deseja receber algo. Autoridade sobre o inimigo, né? Capacitação. Mas lembre, você pode perdoar naquilo que ele fortalece. Você pode ter paciência com o irmão naquilo que lhe fortalece. Você pode ter paciência e derramar graça sobre o seu cônjuge naquilo que lhe fortalece. Você pode também. Amém? Então, são inúmeros textos da palavra. Por exemplo, o que Deus diz que você faz, que eu faço? Diz que em nome de Jesus você expulsa demônios. Está lá em Marcos 16:17. Diz que você vence o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Está lá em Apocalipse 12:1. Então, confesse a palavra. Creia e confesse. E você verá as circunstâncias ao seu redor serem transformadas. Você verá as circunstâncias na sua família serem transformadas. Apenas creia com o coração e confesse. E eu creio em nome de Jesus que grandes testemunhos você terá para dar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então terminamos aqui, né, com essa aula sobre crer e confessar. A minha oração é que você tenha recebido e continue a receber da parte do Espírito Santo. Eu estou aqui apenas para cooperar, colaborar com a obra de Deus na sua vida. Então leia a apostila, leia os textos que estão ali sendo apresentados. Tem inúmeros textos nesse capítulo. Leia cada um deles. Deixa o Espírito trazer uma renovação, sabe, uma revelação, personalizada, que só Ele sabe fazer. E você verá assim um mover, sabe, um borbulhar dentro de você. As coisas mudando aqui dentro e depois mudando do lado de fora, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.